A paz do Senhor. Aqui quem fala é o Júnior. E a Neide. E nós estamos aqui para mais uma pré-aula de pré-adolescente. E nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Joinville, Santa Catarina. E queremos convidá-los a não sair daí, da frente da tela. Por quê? Nós voltamos já. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma de nossa pré-aula. Número 3. Título. E o título da nossa aula é O Único. Que legal, gente. Nós já falamos para vocês que esse trimestre inteiro nós vamos falar a respeito de atributos de Deus e da sua poderosa presença de várias formas diferentes. Nós já falamos aí na primeira aula sobre o Criador e na segunda aula nós falamos sobre o Libertador. Agora, queridos, é o único Deus, o único. Ou será que tem mais de um Deus? Não, Deus é o único Deus. É o único Deus. Então vamos lá. Meus amados, a lição de hoje se encontra em Isaías 42:8. E a Bíblia diz: Escute, povo de Israel, somente o Senhor é o nosso Deus. Deuteronômio 6:4. Que nome complicado desse Deuteronômio. Amados, é o seguinte, ó, vamos lá. Vamos falar sério agora, né? Falar sério com a gente é complicado. Vamos lá. É o seguinte, na lição de hoje, nós vamos passar para vocês algumas dicas de dinâmica. Nós já falamos na lição passada. Já de começo? De cara, já na introdução da lição já tem uma dinâmica. Então vamos à dinâmica. Vamos à dinâmica. Nós falamos que nas aulas passadas que nós vamos utilizar aqui duas dinâmicas sempre, às vezes três. Duas por quê? Uma sempre será a dinâmica da lição. Às vezes nós vamos contextualizar, colocar alguma coisinha a mais, tal, mas é a dinâmica que a lição oferece, porque ela é boa e realmente dá de trabalhar de uma maneira bem inteligente com elas. E a outra é uma dinâmica própria nossa que nós vamos sempre passar para vocês. E uma terceira que seria uma dica, onde vocês irão até o nosso canal, Júnior Dinâmicas, e lá poderão estar assistindo a dinâmica que poderá ser contextualizada à lição presente. Estas dinâmicas, elas têm um contexto, só que você pode estar contextualizando a essa lição, porque as dinâmicas elas são multiformes em termos de assuntos. Mas vamos lá então. A primeira dinâmica, que é a dinâmica introdutória da lição, que esta lição tem o seguinte objetivo: explicar que Deus exige fidelidade e adoração somente a Ele. E saber o quê? Saber que a idolatria é um pecado abominável a Deus. E reconhecer que nada pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Olha nada só. E nem ninguém. Exatamente. Queridos, então vamos à introdução, essa dinâmica introdutória. A dinâmica é o seguinte: você vai pegar toda a sua classe e vai conversar com eles o seguinte: pessoal, você vai distribuir para cada aluno uma folha. E você vai pedir para eles o seguinte, ó, nós temos aqui alguns cartõezinhos com os textos bíblicos. Por exemplo, Isaías 43:15. E assim nós temos vários, daqui a pouquinho a gente já vai falar para vocês. E vocês vão fazer uma pergunta para os seus alunos. A pergunta é a seguinte: como Deus foi apresentado nestes trechos bíblicos? E aí você vai dividir para eles. Você pode fazer de várias maneiras isso. Você pode, com todos eles, com um papel na mão, você pode falar o texto, cada um lê o texto e cada um vai pescar o que o texto falou e vai escrever. Ou você pode fazer de maneira individual. Cada aluno você dá um texto diferente.
Aí você que vai escolher, tá bom? Vamos ver como é que funciona aqui. Vamos lá. Por exemplo, em Isaías 43:15, como é que Deus ele se apresenta? Como Senhor, Santo e Criador. Todos esses textos estão na lição para esta dinâmica, tá ok? Mas como tem professores que não têm a lição, então nós estamos passando aqui, ó. Isaías 43:15, ele se apresenta como Senhor, Santo e Criador. Outro, meu amor. 1 Samuel 17:45. Ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos. Gênesis 35:11. Como é que ele se apresenta? Ele se apresenta como Todo-Poderoso. Êxodo 6:2. Ele se apresenta como o Senhor. Êxodo 3:14. Ele se apresenta como Eu sou o que sou. Salmos 57. Ele se apresenta como Deus. Olha que legal, gente. Então façam isso. Aqui eu quis valorizar um pouquinho, pegando várias folhas com cores diferentes e atrás botando o significado. Você pode fazer de várias formas, usando a sua criatividade, de várias maneiras diferentes, sendo que a base dessa dinâmica é essa. Porém, você pode usar vários materiais diferentes e recursos diferentes para apresentá-la, ok? Vamos lá então. A dinâmica ela é dividida aqui em três tópicos. E nós vamos estudar o seguinte. Primeiro tópico, prestem bastante atenção. O povo de Israel nos tempos de Elias. Olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre o povo de Israel nos tempos de Elias. Aqui, a lição aqui, ela tem uma pequena base histórica, só que nós vamos apresentar de uma maneira um pouquinho mais esclarecida para você, professor, porque existe uma certa necessidade de alguns professores em ter esse assunto um pouquinho mais mastigado, de maneira simples e não teológica. É histórica apenas, para que você possa passar com mais segurança para o seu aluno. É o seguinte, nós sabemos que tudo isso, toda a história de Israel, ela começa lá com Abraão. Passa para Isaac, passa para Jacó, que teve José vendido para o Egito. José ficou no Egito, 400 anos depois, nós sabemos que Moisés, que o povo escravizado, Moisés aparece no pedaço como o libertador do povo de Israel. Através da figura de Moisés, o povo de Israel se torna nômade. Ele estava na terra do Egito, não era nômade, morava lá há 400 anos. Acontece que com Moisés vai para o deserto e torna-se um povo nômade. Fica no deserto durante bastante tempo e Josué se torna o novo líder do povo de Israel. Sendo Josué o novo líder do povo de Israel, o povo para de ser nômade porque entra na terra prometida, que é a terra de Canaã. E ali forma-se então as 12 tribos com 12 pedaços diferentes, formas administrativas diferentes. O que acontece após isso? Isso foi mais ou menos no século 13 a.C. Acontece que quando Josué fica na governabilidade, as 12 tribos crescem, passa-se os anos e aparece então o quê? Aparece o primeiro rei de Israel. Estou resumindo, que é Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, e junta novamente as tribos. Agora ele como rei das 12 tribos. Acontece que morre e vem Davi. Davi, todos nós conhecemos, foi um grande rei, teve o seu filho Salomão e o seu filho que foi Roboão. Agora que o negócio começa a ficar complicado, porque Roboão, com a construção do grande templo de Jerusalém e tal, o que acontece? Os impostos aumentam um pouco demais e Roboão, ele cobra isso de uma maneira muito eficaz, muito grande, e o povo, as tribos se revoltam, formando então uma divisão. 2 tribos chamadas tribos do sul, fica de um lado, e tribo do norte, as 10 tribos, ficam do outro lado. A capital da tribo
do Reino do Norte, ela é chamada, inclusive, a tribo do Reino do Norte, chamada de tribo de Israel. A capital é Samaria. E Jeroboão é o rei desse lugar. Já Roboão fica com a outra tribo, sendo rei, que é chamado o Reino do Sul, que é chamado Reino de Judá, porque foi Judá e Benjamim que no caso as tribos que se separaram das outras e formaram então esse novo reino. Esses dois reinos indistintos, eles estavam separados. E aqui, nesta primeira fase, ele vai falar um pouquinho sobre isto, e a consequência desta separação, porque o filho de Jeroboão, chamado Acabe, se casa com Jezabel. E aí há uma grande situação histórica, porque Jezabel, ela oprime o povo e tenta matar o povo. Então aqui o povo é do Senhor. O povo de Deus, né? Os profetas. Exatamente. Então é aqui que a lição começa então a fazer sentido. É aqui que nós vamos começar a falar sobre Deus, o justo juiz. Esse é o ponto histórico da primeira parte da lição. Número 2. O problema da idolatria. Esse ponto de número 2, ele vai falar especificamente sobre a questão da idolatria. E é bem interessante, olha só. Ele fala para não se misturar. Ele fala para evitar os casamentos mistos, assim como também as alianças políticas e também a questão dos ritos, porque o povo de Israel tinha uma metodologia, tinha todo um ritual, e o outro povo tinha um outro ritual. Os povos, na verdade, daquela época, os vários povos diferentes, todos eles tinham seus rituais para os seus deuses. Então haveria ali uma salada muito grande, uma mistura muito grande, e Deus sempre evitou esse tipo de coisa. E tem um texto bem interessante que eu marquei aqui. Estarei sempre com vocês, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Levíticos 26 e 12. Olha que interessantíssimo que está em Levíticos. Quer dizer, Deus vai ser, ele se identifica com o povo de Israel. Aqui, professor, você pode falar com seu aluno. Você pode contextualizar isso ao seu aluno. Por que às vezes, porque o seu pré-adolescente, às vezes ele tem um amigo que está começando a cair no vício da droga, ou um amigo que de repente não obedece aos pais. Então aí você pode começar a conversar com eles como é importante ter a identificação pessoal e às vezes aí uma separação. Nossa, mas eu vou ficar separado dos meus amigos? Não, você vai ficar separado, você pode ter os seus amigos, mas vai ficar separado das práticas dos seus amigos. É isso que Deus queria do povo de Israel. Então você pode trabalhar isso aí com o seu pré-adolescente. Eles estão numa idadezinha realmente complicada. Então é importante você passar esses valores para os seus alunos. É claro que você não pode mudar a cabeça, mudar a ideia deles, mas você pode orientá-los da melhor forma possível. E uma das orientações é que eles podem ter amizade, né? Claro, a gente tem que ser amigo de todo mundo, mas que a gente não pode participar das mesmas práticas que são práticas que não agradam ao Senhor. E quando eles perceberem que essas amizades não estão o conduzindo para um bom lugar, então é melhor manter afastado, porque nós temos que ter amizade para trazer outros adolescentes, pré-adolescentes para a casa do Senhor e não para que outros tirem nós da presença de Deus. Então, o que a gente comentou em uma das aulas do trimestre passado, a questão ali da garça, né? Que ela anda no mangue, né? No meio do lamaçal, e anda e sai lá do outro lado limpinha, né? Sem nenhuma sujeira. E assim temos que ser nós temos que ser a luz e o sal no meio dessa geração.
E nós não podemos deixar nos levar pelas mesmas práticas que a galera, né, no caso. Exatamente, exatamente. Terceiro ponto, o desafio final. Olha só, esse ponto vai falar exatamente dos profetas de Baal ali, né, os sacerdotes de Baal, quando houve aquela reunião no Monte Carmelo. Esse texto vai falar sobre isso. Aqui, qual é a moral da história? Qual é a moral do negócio aqui? Esse texto aqui, amor, por favor. Todos nós precisamos avaliar o nosso coração para termos certeza de que Deus continua em primeiro lugar. Idolatria acontece sempre que alguém ou alguma coisa ocupa o lugar de Deus no nosso coração, né? Aí vocês podem entrar num assunto bem interessante. Idolatria é quando alguma coisa ocupa o lugar de Deus no nosso coração. A lição você tem que tomar cuidado, professor, para não ser tão histórica assim. Eu tenho que me policiar um pouco para isso, porque eu gosto muito desse tema que envolve história e acabo, às vezes, atropelando as coisas. Então, assim, ó, tem que cuidar para não ir muito para o lado histórico. Você vai falar sobre a situação ali dos profetas, mas vai jogar para nossa realidade atual. Qual realidade atual? O que, adolescente, ocupa o seu coração às vezes? Aí você pode achar várias coisas, jogos eletrônicos, internet, nada disso é pecado em usar, mas assim, tem coisas que se usa demais, não é verdade? Pessoas que ficam um dia inteiro só na internet e não tiram momentos para o Senhor. Isso é um tema batido, já falado em outras aulas, mas é importante você, com inteligência, levar esse assunto para eles, para os seus pré-adolescentes. O que pode ocupar o lugar do Senhor? Lembrando que o Senhor, ele é o justo, não, ele é o único. Ele é o único, quer dizer, em nossas vidas. Então é importantíssimo nós termos, terem consciência esse tipo de situação, que se ele é único na nossa vida, nós podemos ter demais coisas, mas ele tem que ser o ponto central. Então, é o que a lição nos leva a trabalhar isso na vida deles, ok? Esta lição, às vezes nós vamos querer falar tudo de uma vez só, mas calma. Esta lição, o objetivo dela é mostrar que Deus é único, ok? Falar da soberania de Deus. É importante você mostrar isso para eles. Pessoal, vamos lá. Vamos à dinâmica, que já está dando o nosso horário aqui. Dinâmica. Essa aqui é o seguinte, ó, tá? Você vai plantar feijão? Não vou plantar feijão. Tanto, mas eu gosto muito de feijão. Muito de feijão. Disso. Ela sabe disso, ela faz uma feijoada, vocês não têm noção. Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó. Vocês podem fazer isso daqui com feijão, com grão de milho, alguma coisa que pode ser contada, pedrinhas, tampinhas de garrafa PET, o que você quiser. Semente de alguma coisa aí da sua região. Exatamente. Você vai reunir toda a galera, todos os seus alunos, e escolha apenas dois alunos, um de frente para o outro. E eles terão todo esse amontoado de sementes, desses materiais que nós falamos. Você, professor, vai no seu comando, quando você dizer já, eles terão que contar 35 grãos. Chegando nos 35, fecha, traz para si e levanta a mão, que terminou. Quem fizer isso primeiro, ganha a brincadeira. Porém, é o seguinte, enquanto os dois começam a contar, fechar 35, você vai pedir para que todos os outros ajudem a contar também. Ou seja, todos os outros começam a botar números aleatórios. Enquanto eles estão 1, 2, 3, os outros começam a falar 4, 5, o outro fala 8, 9, 10, o outro fala 1, 2, 3. Todo mundo fala números diferentes. Mas ao mesmo tempo, e bem alto, e bem rápido, para confundir a cabeça dos dois. Quem conseguir primeiro contar os 35 e fechar a mão, levantar a mão, acabou a brincadeira. Você, professor, pode até dar um tempo, porque de repente eles vão querer parar e contar de novo. Não, dê um tempo determinado para eles, de repente 1 minuto, tá? Por quê?
Aí, no final, quando eu estiver contado ali, se tiver certo, beleza. Se não tiver certo, aí você vai perguntar, vocês dois que contaram os grãos, o que é que vocês sentiram quando essas pessoas todas aqui em volta, os seus colegas, estavam falando bem alto os números? Aí, claro, eles vão dizer, eu não consegui me concentrar, eu me perturbei, tal. Veja a reação, veja o que eles vão falar, ok? Por quê? Porque você vai falar, assim é a nossa vida espiritual. Nós, às vezes, queremos estar firmes com o Senhor, mas as várias situações aparecem querendo tirar a nossa concentração. Várias pessoas querendo, às vezes, nos ajudar de maneira errada. As pessoas querendo falar ou dizer para nós o que nós temos que fazer. E nós temos que estar concentrados para chegar a reta final e sabemos que Deus, Ele é único na nossa vida. Fechou? Legal? É isso daí. Pessoal, tem uma dinâmica que está lá no nosso canal, vocês podem procurar Júnior Dinâmicas, que é a dinâmica, deixa eu ver aqui. Ai, obrigado, amor. Dinâmica de número 32. Ela é sensacional. Chama-se Lista de Prioridades. Júnior Dinâmicas, Lista de Prioridades, dinâmica número 32. Vá lá, que essa dinâmica tem tudo a ver com isso daqui. Para mim é uma das melhores dinâmicas que eu já criei, que Deus me deu, na verdade. Então vá lá, que é bem interessante você aplicar, é divertida e ela tem tudo a ver com essa aula aqui, tá bom? Mas tudo a ver mesmo, é bem interessante mesmo. Eu só não trouxe ela porque já tinha essa daqui para trazer, mas ela é melhor que essa, inclusive. Vão lá que vocês vão achar interessante. Então é isso, gente. Boa aula a todos e até domingo que vem, se Deus quiser. Grande abraço, fique com Deus. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e faça o seu comentário. Um abraço.